A paz do Senhor, povo de Deus, um bom dia para meu irmão, minha irmã, para nossos queridos alunos, para os professores, professoras de Escola Bíblica Dominical. Glórias a Deus. Este é um dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Estamos na lição de número 6, que tem como título O Filho como Verbo de Deus. E nesta terça-feira, nós iremos ler e meditar no texto bíblico como leitura diária, que está no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 1 e o versículo 14. Mas, antes de irmos para o texto, eu te peço, deixa teu like aqui embaixo, te inscreve aqui no canal, aleluia, curte, comenta, compartilha, isso nos ajudará muito para que possamos alcançar mais pessoas, para que mais pessoas eles tenham acesso aos nossos subsídios, à nossa linha de raciocínio, nossos pensamentos, reflexões, a nossa troca de experiência. Aleluia! A nossa troca de conhecimento. Glórias a Deus. Então deixa aqui o teu like, se inscreve no canal que nos ajudará e muito. Agora vamos para o texto. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como do unigênito do Pai. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, esse texto que João escreve, na verdade, este capítulo, ele é fundamental para que nós entendamos que o Filho é Deus. O Filho, o Cristo, Jesus é a palavra, é o Logos. Aleluia, glória a Jesus. Eu trouxe aqui para os meus irmãos 5 tópicos desse texto que eu gostaria de expor para os nossos alunos, as nossas alunas. O Verbo se fez carne, esse é o primeiro ponto que eu quero refletir com vocês. O Verbo se fez carne. Sendo assim, vamos para a palavra verbo, ou palavra, ou logos, que é Jesus. Então, o termo, a palavra verbo, ela significa palavra ou logos. O verbo se fez carne. A palavra se fez carne. O logos se fez carne. Quem? Jesus se fez carne. João está dizendo que Deus não ficou distante. Ele entrou na história humana por intermédio de seu Filho. Glória a Deus. Vimos o Verbo. Agora, se fez carne. Fez-se carne. Que significado tem isso? Significa que Jesus se tornou plenamente homem. Significa que ele se fez carne. Se tornou plenamente homem. Com corpo, com cansaço, com emoções, com dores, sem deixar de ser o Filho de Deus, sem deixar de ser Deus. Aqui está uma das ideias centrais do cristianismo. Deus se fez homem. Aleluia. Deus se fez carne. Glória a Jesus. O segundo ponto que eu quero comentar, meus irmãos, é habitou entre nós. Algumas traduções falam assim, tabernaculou entre nós. Mas a minha é habitou entre nós. No original grego, a ideia é
armar sua tenda entre nós. Por isso o nome, em algumas traduções, tabernaculou, que se denomina tabernáculo. Aleluia. Isso lembra o tabernáculo do Antigo Testamento, onde Deus habitava no meio do povo. Ele tabernaculou naquela época, e algumas traduções ainda segura essa terminologia, tabernaculou entre nós. Glória a Deus. Agora, Deus não habita mais em um templo de pedra, mas em Jesus, no meio das pessoas. Entendam que Deus habita em Jesus, no meio das pessoas. Naquela época lá, pessoalmente, quando Jesus estava na terra. E por isso a expressão, pelo menos, eu não sei outras denominações, mas nós, os assembleanos, nós usamos muito essa expressão Deus em Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te proteja, que Deus em Cristo te dê livramento. Nós usamos muito essa expressão, que Deus em Cristo. Essa é a significativa do termo, né, que nós usamos. Que Deus em Cristo, em seu Filho, vos abençoe. Observação. Deus se aproxima e caminha com o ser humano. Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto muito, né, de cantar um corinho. Geralmente, quando eu tenho uma oportunidade para dirigir um culto, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, aleluia. Deus está entre nós. Deus está entre nós. Agora, por intermédio do Espírito Santo. Jesus, ele foi assunto aos céus. Antes disso, ele disse aos seus discípulos, eu vou para o meu Pai, mas deixarei um outro Consolador. Ou seja, uma pessoa igual a mim. Uma pessoa como eu, com a mesma essência que eu. Aleluia. Que vai habitar entre mim, dentro de você que está aí do outro lado da tela, dentro do meu irmão, dentro da minha irmã, dentro de vocês aí, jovens. Jesus nos deixou o Consolador, nos deixou o Espírito Santo, não nos deixou órfãos. Aleluia! Nos deixou o Paracleto. Glória a Deus. Aleluia! Queridos, nós iremos continuar com os nossos tópicos. Eu vou passar aqui para vocês o terceiro, para a gente meditar e andar um pouquinho nessa explanação. Cheio de graça. Entenda bem esse termo que está aqui no texto. Cheio de graça e de verdade. Quando a gente entende ou lê esse texto, o que é que ele nos quer dizer? Cheio de graça, favor, abundantemente favor imerecido, que é a graça. Glória a Deus. Cheio de graça, favor imerecido de Deus nas nossas vidas. Isso mediante ao perdão e a misericórdia. Entendam que a misericórdia e a graça estão assim, entrelaçadas com o perdão. Aleluia. Pelo perdão, ele superabunda de graça a tua vida. Pelo perdão, ele dá misericórdia a nós. Glória a Deus. Mas eu tenho uma divisão, uma separação para dizer entre a graça e a misericórdia.
Aqui estamos no canal de EBD. Então, talvez algum irmão que não tem ainda o acesso a esse conhecimento terá agora. A diferença entre a graça e a misericórdia. Aleluia. Entendamos aqui, ó, graça, que é o favor imerecido. É o que ele me dá e que eu não mereço. Ele é imerecido. É a graça. Aleluia. Mas, pelo perdão, ele tem misericórdia de nós. E o que é misericórdia? É aquilo que ele não me dá, mesmo eu merecendo. Como assim, diácono Wilson? O que ele não me dá, mas que eu mereço, é o salário do pecado. Como pecador, eu tenho direito ao meu salário, que qual é? A morte. Mas ele nos dá a sua misericórdia mediante ao perdão. Glória a Deus. Então, quando esse texto tem ali o trechinho dele, ó, cheio de graça e de verdade. A graça significa isso, meus amados, favor imerecido, perdão e misericórdia e verdade, que é o pedaço final do texto. Revelação fiel de que Deus é sem engano. Deus é amor sem verdade, nem verdade sem amor. Aleluia. Ele não é só amor sem verdade. E também não é verdade sem amor. Aleluia. Vamos para o quarto ponto a ser explanado. Vivemos a sua glória. Vivemos a sua glória. A glória de Deus, que antes era vista em sinais e manifestações, agora é vista na pessoa de Jesus. Aleluia. Agora é vista na pessoa de Jesus. Entenda que quando João escreveu isso aí, ele tinha visto a própria glória de Deus no momento da transfiguração em Jesus. Ele está testificando aí o que ele viu. E nós? Quando veremos? Primeiro, quando Cristo vier buscar a sua noiva, aleluia, quando Cristo vier buscar a sua igreja, e quando os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós nos encontraremos nos ares, com corpo incorruptível e revestido em glória. Nisto nós veremos a glória de Deus, revestida em seu Filho, pura, plena, ali em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que momento maravilhoso. Que momento maravilhoso, meus irmãos. Aleluia. A glória de Deus. Essa glória aparece especialmente em sua vida. Aleluia. Essa glória de Jesus. Fisicamente, a gente consegue obter na vida cristã. Como eu consigo obter isso na minha vida? Através dos ensinamentos de Jesus, através dos milagres de Jesus, através da sua morte e ressurreição. Ora, a palavra de Jesus, a nossa Bíblia sagrada, ela nos direciona, nos mostra, nos indica, nos orienta a tudo isso, seus ensinamentos, seus milagres que foram tantos, sua morte e sua ressurreição. Tudo isso nos leva a ver a sua glória. Aleluia. O quinto ponto para nós tratarmos é a glória como do unigênito do Pai. A glória como unigênito do Pai. E este final aqui eu quero que os irmãos
preste bem atenção e passe isso para seus alunos. Eu não sei se algum irmão, professor ou professora já recebeu esse tipo de pergunta, já se deparou com esse tipo de pergunta em sala de aula ou de forma particular de algum aluno, mas eu já recebi essa pergunta, né? Eu já tive a oportunidade de ser indagado e responder essa pergunta. O significado de unigênito. Unigênito significa único, sem igual. Mas me perguntaram com dúvidas a diferença entre unigênito e primogênito. É até natural, né? Porque são palavras parecidas. E às vezes confunde as pessoas, né? Como foi confundido essas, acho que umas 3 ou 4 pessoas que me perguntaram acerca disso. E fui bem claro. Vejam só, e é bastante interessante que você se atenha a esse detalhe para tirar essa dúvida do aluno. Primeiro, unigênito é uma pessoa única, né? Único. Ele é unigênito, ele é único. O primogênito não. Quando nasce, um casal casa-se, planeja a sua família. Nasce o primeiro filho. Aquele primeiro filho que nasceu, ele é unigênito. Passaram-se 1 ou 2 anos, o casal decide ter um outro filho. Entendam bem. Aquele segundo filho, ele já não é mais unigênito. Ele passa a ser primogênito. Entendeu? O segundo filho, quando nasce, ele automaticamente muda o nome do primeiro, de unigênito para primogênito. Ou seja, o primeiro do meu filho, o segundo é o segundo, o terceiro, o quarto. Aleluia. Então, unigênito é aquele que é único, filho único. Ah, então meu pai e minha mãe só teve a mim, eu só teve o meu pai, o meu tio, só teve um filho. Bom, se ele só tiver um filho, é unigênito. Se ele tiver um outro, aquele primeiro que nasceu passa a ser primogênito, detentor da primogenitura. Aleluia. Entendeu? Pega essa dica. Vamos para o final, meus irmãos. Jesus tem uma relação única com Deus Pai. Ele vem do próprio Deus e revela quem Deus é para nós. Jesus, ele vem do próprio Deus. Ele não foi criado. Ele já era. Aleluia. Ele era o unigênito de Deus. Quando falamos de nós, e a Bíblia é muito clara que diz que somos filhos por adoção, porque filho mesmo é Jesus. Nós somos filhos por adoção. Glória a Deus. A conclusão, para nós finalizarmos esta reflexão, queridos e amados irmãos, quero dizer para vocês aqui algumas coisas. Deus se tornou humano em Jesus. Por isso a nossa expressão, Deus em Cristo, viveu entre nós, viveu entre as pessoas, atuando no Espírito Santo. Ele viveu e vive por atuação do Espírito Santo entre nós. Como já falei anteriormente, e no vídeo de ontem, ele é detentor dos atributos de Deus. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. De igual modo, o Espírito Santo. Aleluia. Revelou perfeitamente o amor por meio da graça e a verdade de Deus. E, por fim, tornou visível a glória divina de forma acessível. Aleluia. Glória a Deus. Você tem acesso a essa glória. Se mantém firme no caminho. Não te desvia do caminho.
se mantém firme até Cristo vir buscar a sua igreja, ou, se fores para a glória, ressuscitarás primeiro. Terás esse privilégio, glória a Deus, de ver a resplandecência da glória do Pai, manifestada no Filho, que também é Deus. Aleluia. Meus irmãos, receba essa palavra no teu coração e ser tu uma bênção para a glória de Deus. E que Deus os abençoe.